Se Nossa Senhora é tão importante, por que São Paulo não a menciona em suas cartas? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência e nesse vídeo você terá a resposta. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é o que é a Bíblia. A Bíblia não é um manual de teologia dogmática. A revelação bíblica vai se desdobrando progressivamente. E quando a gente pensa no Novo Testamento, por exemplo, as comunidades cristãs vão surgindo por meio da pregação oral dos apóstolos e só num segundo momento que surgem os documentos do Novo Testamento. Então, por exemplo, o documento do Novo Testamento mais antigo, o primeiro a ser escrito, é a primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. Ora, se São Paulo escreve uma carta aos Tessalonicenses, obviamente já existia uma igreja em Tessalônica. E como que essa igreja surgiu lá? Por meio da pregação oral dos apóstolos. E tanto as epístolas, os evangelhos, o livro de Atos, Apocalipse, eles surgem a partir de necessidades pastorais concretas das comunidades destino. As igrejas surgem a partir da pregação oral dos apóstolos. E num segundo momento, o Novo Testamento é redigido para pastorear as igrejas que já existiam. Quando você olha, por exemplo, para a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, você se pergunta por que ele abordou temas tão pontuais e deixou de lado outros temas. Simples, porque esses temas pontuais faziam parte das necessidades pastorais que aquela comunidade estava enfrentando. Vou dar alguns exemplos aqui. No capítulo 3, São Paulo fala do problema das divisões na igreja. No capítulo 5, São Paulo fala de um problema moral grave. Existia um rapaz da igreja que estava se deitando com a própria madrasta. No capítulo 6, São Paulo fala sobre o problema de irmãos da mesma comunidade cristã processando uns aos outros na justiça comum. No capítulo 11, São Paulo dá uma catequese belíssima acerca da Eucaristia, condenando a comunhão sacrílega que estava acontecendo naquela igreja. E no capítulo 15, por exemplo, São Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque muitos cristãos da cidade de Corinto não acreditavam na ressurreição. Então, repito, a Bíblia não é um manual de teologia dogmática, mas a Bíblia trata dos seus temas em cada livro respondendo a necessidades pastorais concretas das comunidades destino. Um segundo ponto muito importante é o seguinte: falta de evidência não é evidência da falta. O que eu quero dizer com isso? Não é porque São Paulo não mencionou tanto Maria que Maria não seja importante. Nenhum autor bíblico se propõe a escrever sobre todos os temas pertinentes à fé cristã. Alguém negaria a importância da ressurreição de Cristo? Pois São Tiago, na sua epístola, nem menciona que Cristo ressuscitou. Quer dizer que Cristo não ressuscitou? É óbvio que não. Como eu disse, Tiago está se direcionando a uma comunidade com necessidades pastorais concretas. Veja que interessante, o evangelista São Marcos não menciona o nascimento virginal de Cristo. Aliás, nem São Paulo, em todas as suas cartas, menciona o nascimento virginal de Cristo. Quer dizer que Cristo não nasceu de uma virgem? É óbvio que nasceu. Porém, só Mateus e Lucas mencionam isso. E eu já li teólogos liberais negando o nascimento virginal de Cristo. E qual que é a argumentação deles? Isso não é mencionado em lugar nenhum no Novo Testamento, a não ser em Mateus e em Lucas. Se isso de fato tivesse acontecido, se um milagre dessa magnitude tivesse acontecido, Marcos teria que mencionar, João teria que mencionar, São Paulo teria que mencionar e os outros autores das epístolas. Então perceba que falta de evidência não é evidência da falta. O terceiro ponto é o seguinte: você se lembra que eu disse que as cartas foram escritas como respostas a problemas pastorais concretos das comunidades de destino? Isso nos permite fazer uma conjectura bem embasada, que é a seguinte: muito provavelmente São Paulo não menciona a necessidade
dos cristãos honrarem a mãe do Senhor, porque isso já era uma prática comum. As comunidades já faziam isso. Ah, Eduardo, você está forçando, você está fazendo uma suposição sem base. Não, não é sem base, não. Já era comum na mentalidade hebraica honrar as matriarcas. Veja, por exemplo, o caso de Ruth no Antigo Testamento. Ruth se casa com Boaz, eles têm um filho que é Obed, inclusive Obed vem a se tornar o avô do rei Davi. E quando eles têm um filho, Ruth e Boaz, todos os anciãos da cidade vão até eles e abençoam Ruth e Boaz. E olha só a bênção dos anciãos de Belém. Isso está lá em Ruth, capítulo 4, versículo 11. Então todo o povo que estava na porta e todos os anciãos responderam: somos testemunhas. O Senhor torne essa mulher que entra na tua casa semelhante a Raquel e a Lia, que fundaram a casa de Israel. Ser feliz em Efrata, tenha um bom nome em Belém. Olha que interessante. A bênção dos anciãos de Belém para Ruth foi que ela seja como Raquel e Lia. Isso não é honrar uma matriarca? Isso não soa muito parecido quando a gente diz para uma moça que ela seja como Maria? Então, essa passagem de Ruth, capítulo 4, nos mostra que honrar as matriarcas já era comum na mentalidade hebraica. Ora, se eles honravam Raquel e Lia, quanto mais a mãe do nosso Senhor. Lembra que eu disse para vocês que a revelação bíblica vai se desdobrando progressivamente nas páginas das Escrituras? Pois então, as cartas de São Paulo estão entre os primeiros escritos que foram produzidos no primeiro século. E textos bíblicos que vieram depois apontam de maneira inequívoca para a devoção a Maria. Eu não vou conseguir citar todas as passagens, mas eu vou citar algumas aqui. Por exemplo, em Lucas capítulo 1, versículo 28, na saudação do anjo, ave cheia de graça. Em Lucas capítulo 1, versículo 43, na saudação de Isabel, de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Em Lucas capítulo 2, versículo 35, na profecia de Simeão, quando ele diz que uma espada traspassaria a alma de Maria, deixando claro que ela de alguma forma estaria envolvida na paixão de Cristo. No primeiro milagre, em João capítulo 2, ou quando Jesus entrega Maria como mãe da igreja, em João capítulo 19, dizendo: filho, eis aí a tua mãe. E o quinto e último ponto é que sim, São Paulo menciona Maria e a menciona de maneira muito solene e teológica. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Deus enviou seu filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ora, o que São Paulo quer dizer quando ele afirma que o Filho de Deus é nascido de mulher? Isso nos remete, sem dúvida, a Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O autor de Gênesis deixa bem claro que a serpente, nós sabemos que a serpente é Satanás, é inimiga da mulher. E São Paulo nos relembra que Jesus nasceu da mulher. Por isso que nós podemos depreender desta e de outras passagens que Maria é a nova Eva. Assim como Eva foi a mãe da humanidade caída, Maria é a mãe da humanidade redimida. E quem está dizendo isso não sou eu. São Justino Mártir, apenas 100 anos depois de São Paulo, escreveu o seguinte: de fato, quando ainda era virgem e incorrupta, Eva, tendo concebido a palavra que a serpente lhe disse, deu à luz a desobediência e a morte. A Virgem Maria, porém, concebeu fé e alegria, quando o anjo Gabriel lhe deu a boa notícia de que o Espírito Santo viria sobre ela e a força do Altíssimo a cobriria com sua sombra, através do que o santo que dela nasceu seria o Filho de Deus. A isso ela respondeu: faça-se em mim segundo
a palavra. Vocês perceberam o paralelismo? A Virgem Eva e a Virgem Maria. A Virgem Eva deu ouvidos à palavra da serpente e concebeu desobediência. A Virgem Maria deu ouvidos à palavra do anjo e concebeu o próprio Filho de Deus.